Olá, tudo bem? Estamos começando o Diário de Pernambuco TV e falando hoje no seu primeiro programa sobre o centro do Recife e as possíveis soluções. Estou recebendo aqui o urbanista César Barros, que mora no bairro do Recife e que vem sendo, na verdade, um dos grandes articuladores pela renovação não só do bairro, mas também pelo centro do Recife. Bom, César, obrigado pela sua visita aqui no Diário de Pernambuco TV. A gente vem discutindo, na verdade, uma série de possíveis soluções para o centro do Recife. E, em particular, para o bairro de Santo Antônio, que vem visivelmente sofrendo uma grande decadência, porque o comércio saiu de lá, aparentemente não volta mais. E, partindo desse pressuposto que o comércio não volta mais, qual é a solução para o bairro de Santo Antônio? Bom, obrigado. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui contribuindo para esse debate tão importante e tão oportuno. Veja bem, Pierre, eu acho que temos que, a princípio, tentar ver a questão dos centros históricos, não só do Recife, como de outros lugares do Brasil e do mundo também, em três momentos, né? Na primeira metade do século XX, nós tivemos o quê? A pujança dos centros históricos, as reformas, as grandes reformas urbanas, como houve aqui no bairro do Recife. Então, a partir da segunda metade do século, nós tivemos justamente o protagonismo do automóvel, levando você a maior distância, e aí você teve junto com isso a consolidação do movimento moderno também, com a questão da setorização da cidade. Aconteceu o esvaziamento do centro, dos centros históricos principalmente, e nessa virada do segundo milênio para o terceiro milênio, nós tivemos aí a questão da oferta de crédito, que foi uma coisa que levou a várias bolhas imobiliárias ao redor do mundo, e no Brasil não foi diferente. Mas essas bolhas levaram à consolidação dos centros secundários. E isso é um fator muito relevante e muito importante. Quer dizer, os bairros, na verdade, começaram a ter um protagonismo, especialmente no comércio, né? Exatamente, foi o que aconteceu. Você vê que algumas lojas que só estavam no centro, especificamente, a partir desse momento começaram a estar também na periferia e nos centros consolidados. E dessa forma o centro foi ficando mais esvaziado ainda. Mas essa centralidade dos bairros também não é uma coisa positiva? Fantástica, esse é o futuro. E eu acho que essa primeira metade do século XXI, nós vamos estar vivendo a consolidação desses centros secundários. E aí vai haver um retorno da moradia novamente para os centros históricos em geral. Mas isso você partindo do pressuposto que o poder público das áreas centrais, das capitais, consiga se organizar para isso, né? Porque o que a gente vê aqui, por exemplo, no centro do Recife, eu tenho falado muito, todo mundo gosta de uma linha de ônibus passando na frente da sua casa, mas ninguém gosta de 84 linhas de ônibus passando na frente da sua casa, né? Quer dizer, elas se tornaram grandes rodoviárias que hoje estão esvaziadas. Vamos partir do pressuposto que isso seja reorganizado. Você acha que é possível as pessoas voltarem a morar no centro da cidade? Totalmente. Inclusive, acho que essa é a solução que está posta, é o desafio de se realmente ocupar o centro com sua diversidade, seja com moradia, com serviços, com comércio. O que está havendo hoje no bairro do Recife, por exemplo, é um grande exemplo de retomada econômica, mas, ao mesmo tempo, em termos urbanísticos, ainda tem muito a se construir. E eu acho que, a partir do momento que se reconhecer, a população perceber que nós temos uma infraestrutura consolidada aqui no centro, que nós temos a possibilidade de fazer deslocamentos a pés, a pé ou de bicicleta, você não depender do ônibus sequer do carro. Então você vai começar a perceber que o centro é o melhor lugar de morar. E só a moradia pode realmente trazer essa diversidade que a gente precisa, que é o fato da moradia trazer padarias, trazer floriculturas, trazer outros usos, que quando predomina só o comércio, isso deixa de acontecer. Mas, por exemplo, vamos pegar o caso do bairro do Recife. Você é um dos poucos moradores aqui dessa área do bairro do Recife, ali da Praça do Arsenal, aqui em direção à antiga Livraria de Cultura, né? E há uma dificuldade muito grande porque são prédios históricos, muito difíceis de fazer sua renovação. E aí vem a pergunta, quando você pega um prédio numa situação muito complicada para sua reestruturação, o nível de exigência nossa legislação para a restauração de imóveis, ela não inviabiliza, no caso, muitas moradias? Não é o fato de inviabilizar, eu acho que é porque o próprio IPHAN, que é nosso órgão de controle nessas áreas de patrimônio histórico, não está preparado para esse novo momento.
Eu digo isso porque a presença do IPHAN em termos de controle foi muito no aspecto da espetacularização, da questão da teatralização, onde só se tornaram lugares de polos gastronômicos, lugares para atração turística, e esquecer de realmente ter uma visão voltada para o desenvolvimento econômico, social e cultural desse entorno. O bairro de Santo Antônio já tem um problema, mas é um pouco diferente, né? Veja se minha visão está correta. Você tem 2 bairros grandes ali fazendo a movimentação central. O bairro de São José, que é um mercado mais popular, que aparentemente é só fazer a zeladoria porque o resto está resolvido, ele já tem vida, tudo. Mas você tem o bairro de Santo Antônio que o comércio está está saindo, indo para os bairros, e você não tem o nível, talvez, de exigência que tem aqui no bairro do Recife, né? Quer dizer, lá é mais fácil você reformar os imóveis. Mas veja, você não tem uma avaliação que o bairro de Santo Antônio em particular, ele foi muito, na verdade, pressionado por várias intervenções equivocadas? Posso citar 3 aqui, né? A Dantas Barreto foi a primeira, depois o Camelódromo, aí para piorar depois a estação de BRT no meio da Guararapes, né? Isso não dificulta ali uma reconstrução do bairro de Santo Antônio? Você citou 3 obras bem emblemáticas que refletem justamente essa ação do poder público sem um planejamento mais estratégico, mais interdisciplinar. A primeira foi a intervenção da Dantas Barreto, que sem comentários, todo mundo sabe, a questão histórica foi um desastre completo. Segundo, o Camelódromo, que trabalhou em equipamento daquela dimensão, sem considerar o seu entorno em termos de usos complementares e nem muito menos ver a questão das vias de acesso. Você criou um corredor que você chega a meio que uma rua sem saída. Dessa forma, os últimos equipamentos foram se degradando. E por último tem a questão do BRT, que é um grande equívoco. Na verdade, o BRT não era para ter nenhuma estação, nem no centro da cidade, muito menos na Guararapes, ou sequer na Riachuelo, como você vê aquela estação imprensada. Na verdade, o BRT era para estar nas perimetrais, numa ordem mais de corredor de transporte, como ele foi desenvolvido. Então, isso realmente acarretou também, contribuindo para essa degradação. Isso tudo tem que ser revisto, porque não pode só se fazer uma intervenção de maneira isolada. É o caso da Conda Boa Vista agora, é outro equívoco. A Conda Boa Vista teve uma intervenção há mais de uma década, onde foram alargadas as calçadas, foram arborizadas suas vias, a questão da acessibilidade ficou mais interessante com as passagens elevadas de pedestre. Então, assim, tudo que em termos de urbanicidade se precisa para Mas agora eu tenho passado por lá, que você sabe, eu sou morador do centro do Recife, também assim como você, né, mas na Boa Vista, e tenho visto, na verdade, que está um alargamento de calçadas bem significativo agora, pelo menos na Boa Vista, naquele primeiro trecho que está fazendo entre a Rua do Hospício e ali a ponte, né? Você não acha que pode melhorar um pouco ali? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que naquela intervenção que houve em outro momento, o que teve de bom foi construído, o que teve de ruim foi a implantação do corredor de transporte, aquelas paradas no corredor da via, no meio da avenida, que é o maior equívoco. A parada de ônibus tem que estar ao lado da calçada para que o pedestre tenha melhor acessibilidade. Essa coisa do pedestre atravessar uma via para pegar um ônibus é uma coisa inadmissível. E ao invés de rever esse equívoco que foi a instalação das paradas, agora estão ampliando, ou seja, não era para se fazer nada na Conda Boa Vista, era para rever a questão da mobilidade, o planejamento de linhas que é terrível. A Conda Boa Vista chegou a ter mais de 150 linhas, hoje tem em torno de 80 e poucas, e só precisa de uma, na verdade. Então, seria para ter... Podia ser um VLT, inclusive. Um VLT, exatamente. Ou então, você ter uma passagem temporal, uma coisa que justificasse que aquele corredor só precisa de uma linha de ônibus. Então, você ter não só várias linhas, ônibus ultrapassando ônibus, uma coisa maluca, assim, surreal. Então, essa ação que tinha que ser corrigida. E não, de novo, gastar dinheiro na questão de acessibilidade, isso já foi feito. E aí, quando eu digo essa questão do planejamento articulado, é justamente para não ficar uma ação isolada de mobilidade ou uma ação isolada de controle urbano. Está na hora de a gente fazer uma coisa casada, que é pensar o desenvolvimento urbano, com o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social. Isso tem a ver com patrimônio histórico, que é a questão de não só musealizar o centro histórico, pensar no seu valor econômico e cultural, e que isso reflete na questão de moradia e de suas atividades complementares. Como é que você vê a possibilidade do Porto Digital usar lá como uma área de moradia para as pessoas que trabalham aqui no bairro? Basta atravessar a ponte, por exemplo. Fantástico. Eu acho que o Porto Digital hoje é o maior exemplo de que
uma ação estatal é possível em termos de protagonismo do governo para poder reabilitar as áreas centrais. O Porto Digital, convenhamos, vamos dizer que fosse a agência de desenvolvimento da prefeitura. É exatamente isso que o Porto Digital faz, que é arrematar imóveis, reformá-los, desenvolvê-los e ofertá-los. Teria que haver, talvez, uma parceria com a prefeitura, para assim como tem os incentivos fiscais para a área de tecnologia e turismo, ter também para habitação. Sei lá, um valor de IPTU menor, alguns... Ou mesmo 600 de IPTU. Algumas linhas, ou 600 por um tempo, você ter algumas linhas de microcrédito para reforma, você ter... Ou seja, ações que realmente possam fazer isso de uma maneira complementar. E é isso que eu estava falando lá atrás. Esse é o terceiro momento que nós vamos viver, que é essa revisão do fato de perceber, assim como você ou eu, que o centro é o melhor lugar de morar. Bom, César, obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Pedro. Seja sempre bem-vindo. Bom, na próxima semana a gente tem mais um programa aqui do Diário de Pernambuco TV, falando um pouco sobre o ambiente do Porto Digital, com o Ítalo Nogueira, que é presidente da CESP Nacional.